Prosseguindo no estudo de Apocalipse capítulo 12, a mulher e o dragão, o capítulo 5 do material didático, a semente da mulher. Então eu vou ler agora Apocalipse capítulo 12, versículo 17, que nos diz o seguinte: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Bom, então, quando está ocorrendo essa perseguição? Está ocorrendo na segunda parte da grande tribulação, essa perseguição que dura 3 anos e meio. Então o dragão ele foi expulso na metade da grande tribulação, e quando ele vai perseguir a mulher, ele já não consegue mais perseguir a mulher, mas a mulher está protegida, ele não vai destruir o povo de Deus, mas ele quer perseguir pessoas, né? Então diz que ele vai perseguir o resto da sua semente, e dá 2 características: que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, em se tratando de grande tribulação, provavelmente aqui está em foco 2 questões. Aqueles que guardam o mandamento de Deus, certamente é uma referência a israelitas que ainda não aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Então, eles estão olhando só para os 10 mandamentos. E o segundo grupo, aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo. Por quê? Durante a grande tribulação, Deus enviou então 2 profetas, talvez Moisés e Elias, o mais provável, mas também pode ser 2 homens que Deus levante nesses dias para pregar durante a grande tribulação. Esses homens eles pregam por 3 anos e meio. Muito provavelmente eles pregam na primeira parte da grande tribulação, alertando os israelitas para eles desfazerem essa aliança com esse, da visão dos israelitas, Messias, mas na verdade elas estarão alertando que é um falso Messias. Bom, nesse período certamente terão alguns israelitas que crerão na mensagem das 2 testemunhas. Na metade da grande tribulação, no mesmo momento que o dragão está sendo expulso do céu, as 2 testemunhas estão sendo mortas pela besta que sobe do abismo, que seria o anticristo. Essa besta que sobe do abismo mata as 2 testemunhas e deixa os seus corpos expostos por 3 dias e meio. Bom, depois daquilo, elas ressuscitam, sobem aos céus, aos olhos de todos, os seus inimigos os veem. E nós sabemos que nos dias de hoje, as pessoas estão com o celular sempre filmando, então aquilo ali vai ser notório no mundo todo, e certamente as câmeras de TV estarão voltadas para aquele local, já que esses 2 profetas de Deus atormentaram os que habitam na terra com juízos, com palavras poderosas contra o reino do anticristo. Tudo isso, então, vai colaborar para aumentar o número de israelitas crentes em Jesus Cristo. Mas, claro, nesse momento, a nação ainda não se converte. Então, esses que têm o testemunho de Jesus Cristo, certamente é uma referência a esses israelitas que já aceitaram Jesus Cristo durante a pregação das 2 testemunhas, que certamente vai aumentar com todos os sinais que vão se seguir na morte e ressurreição delas e um terremoto que atinge a cidade. Então, certamente vai aumentar o número daqueles que aceitam Jesus Cristo. Então, Israel, nesse período, estará dividido entre alguns que ainda não creem em Jesus, mas guardam os mandamentos de Deus, e outros que já aceitaram Jesus e que têm o testemunho, então, de Jesus Cristo. É essa a descrição. O comentário diz: a semente da mulher representa uma parte da igreja que não foi arrebatada por estar desviada, mas que ao ver o cumprimento da profecia e o arrebatamento, eles se converterão e serão mortos pelo anticristo. Bom, quando eles serão mortos? Na primeira, na segunda parte, nós não sabemos, tá ok? Mas os cristãos, a descrição é que eles são mortos.
E os judeus? Bom, os judeus, de uma certa maneira, eles estarão, os judeus que crerão em Jesus Cristo, melhor dizendo, os judeus estarão, de uma certa maneira, protegidos pela nação. E o anticristo só vai ter acesso a eles no final da grande tribulação, quando ele vai conseguir cercar Jerusalém. E quando ele estiver, então, perto de invadir Jerusalém, é o momento que toda a nação vai estar se convertendo. Provavelmente, essa invasão, esse momento que ele está invadindo, seria exatamente o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Porque aqueles 7 dias especiais, 7 tempos determinados que Deus instituiu, lembre-se que 4 se cumpriram no momento que Jesus estava aqui na terra, na sua morte e no início da igreja. A Páscoa foi, Jesus morreu na Páscoa, o Pães Asmos era o dia seguinte à Páscoa, as primícias era no primeiro domingo após a Páscoa, e o dia do Pentecostes, 50 dias depois, então foi o dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Então 4 tempos determinados se cumpriram, restam 3. O tempo das trombetas, o Yom Kippur e o tabernáculo. O tempo das trombetas ocorria 10 dias antes do Yom Kippur. Então será o momento que o anticristo estará cercando Jerusalém e a trombeta será tocada para anunciar, olha, está chegando o dia do perdão. Esse dia do perdão, em 2021, agora ele vai acontecer no dia 16 de setembro. E é claro, a trombeta, né, ocorre 10 dias antes. Então vou aqui para confirmar. Yom Kippur 2021. Ele acontece no dia 16 de setembro. Começa no dia 15, né, às 18 horas, e conclui no dia 16 de setembro. É o dia do perdão. Então esse deve ser o momento em que Jesus Cristo se manifesta para salvar Israel da ação do anticristo. Eu separei aí também Apocalipse 7,14, que fala de mortos durante a grande tribulação, que seria uma referência certamente à igreja. O anticristo pode matar israelitas que estiverem aceitando Jesus na primeira parte da grande tribulação, durante a pregação das 2 testemunhas? Até pode. Então, nesse caso, israelitas que aceitaram Jesus, eu vou considerar que fazem parte da igreja. Tá ok? Então, Apocalipse 7,14, João, ele vê nesse capítulo mortos debaixo do altar, que certamente seria o altar do incenso. E quando ele pergunta, o anjo pergunta quem são esses, de onde vieram, João diz, e eu disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então pode ser cristãos que não foram arrebatados, estavam com algum problema espiritual, ficaram. Ou israelitas que estão se convertendo durante a grande tribulação pela pregação das 2 testemunhas. Vamos considerar israelitas que se convertem e fazem parte da igreja. Eles foram mortos, então considerar que eles fazem parte da igreja que morreu durante a grande tribulação e foi arrebatada. Bom, quando chega o capítulo 12, versículo 18, algumas traduções só que tem esse texto, não é que ele tenha mais texto do que outras traduções, mas se você tiver uma tradução que não tem o capítulo 12, versículo 18, abra no capítulo 13, versículo 1. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, ele só tem uma diferença, que na verdade hoje é assumido como um erro de tradução, né? Apocalipse capítulo 12, versículo 18, capítulo 13, versículo 1, para quem não tem o versículo 18 no capítulo 12. Na minha tradução, diz assim, e pus-me sobre a areia do mar. Essa parte do capítulo 13, versículo 1, equivale ao capítulo 12, versículo 18 de algumas traduções. Mas na minha tradução, que é a versão corrigida,
ela tem um erro aqui que ela diz pus-me, como se João pôs-se sobre a areia do mar. Né? E isso está errado, não é. Na verdade é o dragão que se põe sobre a areia do mar. Quem tiver aquelas bíblias que colocam exatamente o versículo 18, para diferenciar desse erro de tradução. Então o dragão, no capítulo 12, ele está perseguindo a mulher. Ele não consegue matar o filho da mulher, não consegue matar a mulher, que é o povo de Deus. Diz que ele vai perseguir o resto da semente da mulher. Então, o capítulo 13 é uma continuação do capítulo 12. O dragão, ele se põe sobre a areia do mar. Então, ele receberá o auxílio de duas bestas. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, que vão auxiliar o dragão nessa perseguição à mulher. Então, repetindo, aqueles que não têm o versículo 18, capítulo 12, nas suas Bíblias, você vai ler o versículo 1 do capítulo 13, o início dele, porém é preciso corrigir aí que, na verdade, não é João que se põe sobre a areia do mar, é o dragão que se põe sobre a areia do mar e vai então receber o auxílio de duas bestas nessa perseguição à mulher.